podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. E sempre é bom a gente trazer aqui tecnologia, né? Hoje eu estou aqui com um amigo meu que é expoente nesse assunto, meu amigo Ayrton. Ayrton, amigo, prazer estar falando com você. Prazer todo meu, Johnny. Um abraço, muito bom. Obrigado pelo convite. Bom, o prazer é todo nosso. Pessoal, como eu falei, né, a gente vai conversar aqui sobre tecnologia, tá certo? Vamos falar aí sobre tecnologia, digitalização e automação nessa nossa área de mineração, tá? E antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Atobin Engenharia, que trabalha com desde a coleta de pré-requisitos até a entrega do projeto final, utilizando aí tecnologias como geoscanner, radar, drone e muito mais. Acesse o site atobin.com. E a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, uma consultoria que já tem mais de 10 anos no mercado, uma das líderes aí que trabalha com gestão de processos minerários, pesquisa mineral, consultoria e muito mais. O site é igneabr.com.br. E como eu falei, a gente vai conversar aqui com tecnologia, né, com meu amigo Zé Ayrton, que ele é formado em eletrônica lá pelo Cefet do Piauí, tem aí curso de engenharia e telecomunicações pela Universidade FUMEC, possui aí pós-graduação em gestão de negócios, finanças corporativas e administração de empresas lá pela UFMG. Atualmente ele é gerente geral de uma empresa multinacional aí, líder nessa área de tecnologia também, tá certo? A gente vai falar sobre digitalização e automação. Então, Ayrton, vamos começar a balizar aqui nossos ouvintes, né? Para você, o que é que significa, né, digitalização e automação no contexto de mineração? Não, perfeito. Obrigado mais uma vez pelo convite, Johnny. Hoje em dia, né, digitalização e automação está muito em moda, mas na verdade isso é algo que a gente já vem trabalhando há mais de 30 anos, né? Então eu mesmo, toda a minha carreira, né, tem sido dedicada nessa área de automação, digitalização, mas trazendo hoje para a atualidade, todos nós sabemos que a indústria de mineração tem desafios muito grandes, né? Desafios de redução de custo, de produtividade e principalmente compromissos assumidos com a mineração mais sustentável. E a única maneira, né, da indústria de mineração poder atingir esses objetivos tão importantes e estratégicos é, sem dúvida, através da digitalização e da automação, né? Então, no contexto de mineração, digitalização e otimização significa, no final das contas, a maneira mais rápida ou mais eficaz da gente atingir eficiência operacional, né? Então, essa é a palavra-chave nesse contexto de digitalização. Produzir mais com menos, ser mais eficiente, e a digitalização vem para ajudar as empresas nesse contexto, né? Você falou realmente essa questão do mais com menos, né? Porque quando a gente fala muito sobre essa questão de vou utilizar a tecnologia para melhorar o meu processo, mas tem que ser a tecnologia certa, né? A mais simples, a mais objetiva, às vezes não a mais cara, mas que seja a mais produtiva, né? Então, realmente, é isso mesmo. E sou fãzão de tecnologia, só... Então, a gente fica conversando aí o resto do ano. Nós, inclusive, temos experiência juntos aí nessa jornada, né? Exatamente. Experiência junto aí bacana, né? Mas, na verdade, é isso, Johnny. Se a gente for olhar os principais os top 10 riscos e oportunidades da indústria de mineração, nesses top 10, as coisas mais importantes, obviamente, são a agenda ESG,
Então, acho que todas as empresas, né, estão muito preocupadas em como atingir esses objetivos na parte ambiental, na parte social, na parte de governança, mas também tem outros pontos muito relevantes, importantes, que é redução de custo, que é aumento de produtividade, que é sustentabilidade propriamente dita, redução de carbono. Então, a tecnologia vem para isso, para ajudar a gente a atingir esses objetivos, porque hoje em dia, quando a gente fala em sustentabilidade e transição energética e agenda de carbono zero, você pensa logo em soluções de autônomo, de nova matriz de energia, caminhões com baterias, caminhões com célula de hidrogênio, mas nem todas as minerações, nem todas as mineradoras têm cacife, digamos assim, para isso, né? Então, dependendo do tamanho da operação, do tamanho da empresa, isso é uma realidade ainda muito distante, né? E também começou-se a cair a ficha que para se implantar essa transformação energética, são iniciativas que, primeiro, vão demandar um investimento de capital muito alto. Nem todas as empresas têm esse aporte para fazer, né? Então, Exato, se a gente se imaginar, a gente fizer uma estimativa hoje, deve ter no mundo uma frota de mais ou menos 25 mil caminhões eletrodiesel rodando. Como que se faz essa transição? Como que se faz essa substituição? Né? Em quanto tempo isso seria possível e quanto investimento de capex seria necessário? Então, são soluções de médio e longo prazo. Né? A própria indústria de fabricação de equipamentos não tem capacidade de fazer essa substituição em menos de 10 anos, digamos assim. Né? Outras variáveis também que surgem para se fazer essa transição energética, seria necessário um investimento muito alto, inclusive em outras operações, outras minas de cobre, de nióbio, de lítio, né? Outra questão também relacionada a como seria a eficiência energética dessa bateria, porque uma coisa é um carro de passeio com bateria, outra coisa é um caminhão de 400 toneladas subindo uma rampa carregado, exatamente. movido a bateria, né? Então, para se ter uma potência para movimentar um caminhão desse porte, é uma tecnologia absurda. E outro ponto, como seria o descarte dessas baterias? Então, tem uma série de questões que vêm à tona, que a gente vê que não é uma coisa tão simples nessa jornada de transformação. Por outro lado, é, quando se olha para soluções de tecnologia mais acessível, você tem uma oportunidade de, com baixo investimento de capex e com um retorno muito rápido, já começar a ter um resultado em termos de eficiência energética, em termos de redução de carbono. Então, às vezes, simples aplicativos, simples soluções, você já consegue otimizar o processo, seja o processo que for, seja o processo de transporte, por exemplo, você faz você transporta a mesma massa com menos caminhão, por exemplo. Então, isso significa, além da otimização dos recursos, significa, na verdade, menos consumo de diesel, por exemplo, né, e menos emissão de carbono. Então, mais e mais, fica claro que a gente ainda está um pouco longe de onde a gente quer chegar, que é uma transição total de matriz energética, de emissão zero carbono, mas, por outro lado, a gente tem soluções de tecnologias cada vez mais acessíveis, né, inclusive para pequenas operações, que já te traz uma entrega significante em termos de redução de carbono, por exemplo. Né? Bacana, realmente, né? Ayrton, a sua visão, né, atualmente, quais são as principais tecnologias, né, que estão sendo adotadas aí para digitalização e automação na mineração? Bom, Johnny, veja, a cadeia produtiva da mineração ela é muito extensa, né? Então, se você for olhar desde o planejamento, desmonte, carregamento, transporte, planta, enfim, é uma cadeia bem extensa. E para cada cadeia sempre tem oportunidade de implementar tecnologias. Então, não tem uma tecnologia específica que está sendo adotada. Na verdade, depende muito do processo de cada mina. Um exemplo prático, por exemplo, um exemplo simples, processo de desmonte. Então, se você tudo começa no desmonte, né? Depois do planejamento. Então, se você Exato. faz um mau desmonte, isso tem um efeito cascata
que vai te trazer, né, prejuízo em todas as outras etapas, carregamento, de praça, de transporte. Então, você pode aplicar, por exemplo, uma tecnologia simples que a gente tem implantado em muitas minerações, que é o monitoramento, por exemplo, do perfil de furo. Então, através do sensoriamento dos equipamentos, você consegue monitorar todo o perfil daquele furo, então saber exatamente onde tem uma rocha mais dura, onde tem uma rocha menos dura, enfim, aquilo vai para um software que vai te ajudar no carregamento daquele furo. Então, você vai colocar exatamente a quantidade de explosivo que você precisa, nada menos, nada mais. Então, isso, além de trazer uma economia muito grande, uma redução de custo, que hoje explosivo é um dos maiores custos da operação de mina, ele te propicia um desmonte mais eficiente. Então, isso tem impacto no resto da cadeia. Então, você vai ter mais produtividade no carregamento, carregadeiro, o material vai estar, né, mais fragmentado, você vai ter menos problemas de acerto de praça, você vai ter, enfim. Então, cada processo da etapa, né, cada etapa do processo tem oportunidade de melhorias, tem tecnologias diferentes. Né? Então, você tem tecnologia para a parte de desmonte, para a parte do transporte, né? Então, a gente está falando, por exemplo, no sistema de gerenciamento de frota, os mais, né, mais famosos, dispatch das operações. Né? Então, você tem uma capacidade instalada de transporte versus uma capacidade instalada de locais de basculo, né? Seja habilitador, seja depósitos. Então, otimizar esse fluxo ideal, né, reduzindo fila, reduzindo a ociosidade, te traz também, novamente, um ganho absurdo em termos de custo, em termos de aumento de produtividade, e otimização, no final de tudo, significa eficiência energética, menos consumo de diesel na mina, menos emissão de carbono. Então, existem diversas tecnologias, não tem uma tecnologia mais aplicada ou outra, depende muito da operação, da fase do processo, né? E hoje nós temos soluções no mercado para tudo, para todas as etapas do processo de produção. Uhum. Exato, né? Você já falou um pouco já nessa questão dos benefícios, né? Fazer mais com menos. Mas quais outros benefícios você pode citar para a gente, né? Da automação e operações de mineração? Certamente, existem muitos benefícios, mas falando, por exemplo, lado de segurança, que é outro ponto importantíssimo dentro das operações, né? Cada vez mais é um desafio, uma preocupação da indústria, tirar as pessoas das áreas de risco, né? Das áreas de exposições a risco. Então, especialmente nos últimos eventos catastróficos que nós tivemos em relação à operação em relação às barragens e os dumps. Né? Então, hoje é impensável você manter pessoas trabalhando em cima de um depósito, em cima de uma barragem, Realmente. né? E há uma demanda muito grande de descomissionamento, enfim. Então, por exemplo, a tecnologia através de uma operação remota. Então, hoje, praticamente todas as operações nessas áreas de risco estão sendo feitas de forma remota. Então, eu tiro o meu operador da frente de exposição de risco, coloco ele numa sala e ele de lá consegue fazer a operação de qualquer tipo de equipamento. Trator, escavadeira, caminhão, enfim. Então, esse é um dos benefícios, né? Segurança. Então, garantir uma operação, além de mais segura e além de mais otimizada, principalmente mais segura do ponto de vista das pessoas e dos funcionários. Né? Então, para a gente ficar em um exemplo apenas. Um exemplo que engloba tudo, né? Como você falou, Exatamente. segurança, e é o que a gente sempre fala de mineração, né? A gente sempre trabalhava na empresa que a gente trabalhou, tem essa questão de instalação, tudo, a gente sempre frisava isso, né? Tá com segurança, tá chovendo, não faz o serviço, o que der para, como você mesmo falou, o que der para fazer remoto, faz remoto, senão aguarda a melhor opção, a melhor condição climática, né? Porque montar um equipamento num equipamento fora de estrada, não tem como levar ele para uma oficina, tem que ser na mina mesmo, então tem que ter toda aquela condição climática e favorável, né? Então, segurança sempre é primeiro lugar nesse quesito mesmo. Exatamente, exatamente. Outra, você já fez um gancho sobre isso, aí estou falando dessas práticas de mineração mais sustentáveis, né? Então, pegando o que você falou lá da pegada de carbono e tudo mais, né? Então, como é que a gente, você enxerga, né?
que a digitalização e a automação estão contribuindo para essas práticas mais sustentáveis e como as empresas estão integrando essa sustentabilidade em suas estratégias? Não, perfeito. Ótima pergunta, Johnny. No final das contas, como eu já mencionei um pouco atrás, toda otimização e automação ela tem uma componente de sustentabilidade, né? Então, tornar os processos mais eficientes, ela no final das contas também vai contribuir para isso. Então, por exemplo, te dar alguns exemplos bem simples, que no final das contas a gente não precisa pensar em muita coisa grande para poder trilhar essa trilha de sustentabilidade. A gente fez um trabalho recentemente de redução de filioociosidade, né? Então, foi um trabalho, a gente vai para campo, a gente analisa todos os dados e a gente chegou à conclusão que poderia fazer um balanço ideal na mina entre fila nas escavadeiras e ociosidade dos equipamentos de carga. E a gente conseguiu reduzir com algumas configurações do sistema para otimizar, para direcionar os caminhões para a frente certa. No final, uma otimização de tempo de fila de mais de 18%. Então, quando você faz as contas disso, né, por cada ciclo, por cada turno, por cada dia, por cada ano, dá uma quantidade enorme de redução de emissão de redução de uso de combustível, né, e, consequentemente, redução de gasto de redução de emissão de CO2. Outro exemplo prático de uma tecnologia que tanto traz otimização, como também a componente de sustentabilidade, é, por exemplo, o projeto que a gente implantou, em que visa reduzir o tempo de ociosidade da escavadeira. Por exemplo, a escavadeira na operação normal, ela carrega, gira e posiciona a caçamba, e durante esse tempo o caminhão está esperando essa caçamba, porque ele só vai manobrar para debaixo da caçamba depois que a escavadeira girou e está esperando, porque ele usa aquela caçamba como a referência. Então, se você for contabilizar dentro do ciclo de carregamento, aquele tempo que a escavadeira está parado, ali gira em média 10 a 12 segundos, né? Que o caminhão está parado, queimando combustível, queimando diesel, e a escavadeira está ociosa. Então, por exemplo, a gente plantou um projeto que ele automatiza isso. Então, por GPS de alta precisão, a gente seta o local exato, a posição ótima de estacionamento do caminhão. Então, quando a escavadeira está girando para carregar, o caminhão já pode chegar, já manobrar, e quando a escavadeira volta com a carga, ele já está no ponto ideal, ela só bascula. Então, a gente elimina do ciclo de carregamento aquele slot de tempo que era o tempo de ociosidade da escavadeira. E, mais uma vez, quando se faz as contas de quantidade de carga, quantidade de turno, quantidade de dias, quantidade de ano, isso dá um resultado muito grande. Então, assim, existe uma série de, né, como eu falei, em cada processo da mina, você tem várias oportunidades de melhorar o processo, e sempre linkado. Produtividade, otimização, resulta, obviamente, em também redução de emissão de carbono, né? Redução de combustível, enfim. Então, assim, é um mundo de possibilidades, né? Então, mais uma vez, tem empresas, né, dependendo do porte, que partem para soluções, né, já de maior investimento, como a gente tem operações aqui no Brasil, já rodando frotas totalmente autônomas de caminhão, né? Então, a gente já instalou sistema aqui no Brasil, lá no norte, então tem frotas rodando completamente autônoma, então aí os ganhos são gigantesco, né, em custo, em redução de combustível, redução em aumento de vida útil de pneu, em aumento de produtividade. Então, vão desde soluções desse tipo, que são, né, estado da arte para automação, mas também, dependendo da realidade de cada operação, você tem oportunidades de estabelecer processos de melhoria, desde um simples Excel, né, mas se você consegue analisar bem seus dados, definir bem bons indicadores operacionais, e a partir dali partir para um processo de melhoria, você consegue, dentro de uma escala, é, e trilhando essa jornada de sustentabilidade. Falou bem, né? E eu acrescentaria ainda mais mais uma, Ayrton, que é a questão de comunicação.
A gente cria lá, por exemplo, um gestão à vista, um dashboard, às vezes um simples dashboard muda toda, como é que eu posso dizer assim, muda todo o processo, porque se torna mais transparente, eles começam a ver mais informações, aí começam a ver o impacto daquela ação, né? Você falou essa questão, eu me lembro até no sistema que nós trabalhamos, criamos lá, não sei se você lembra aquele farol, né? Lá no Pará, criamos aquele farol que nada mais é do que reunir tudo que hoje em dia já tá com os Power BIs da vida aí, os dashboards, mas já há muitos anos atrás criamos lá aquele farol, onde ele mostrava lá disponibilidade horária, utilização, tudo de cada equipamento. E os operadores começaram a ver, opa, eu sei que o meu impacto ele já está aqui, ó. Então, diariamente, eu tenho que garantir que isso aqui esteja verdinho, para no final do mês eu garantir no final do ano lá a minha PPR, né? Então, eles começaram a se sentir presentes, né, no processo. Então, comunicação também é fantástico, assim. Não, esse é um ponto, né? Você tocou exatamente, é perfeito. Né, a gente tem aquela máxima na gestão de qualquer processo, né? Que a primeira coisa que você tem que fazer é medir, né? Então, medir, aquilo que você não mede, você não consegue gerenciar, né? Então, ao invés de você medir, você tem que mostrar isso para as pessoas. Mas outro ponto muito importante que a gente não comentou, que está relacionado a isso, Johnny, qualquer processo para se ter sucesso, né, na implantação de tecnologia, ela obviamente vai sempre envolver 3 importantes pilares, né? A tecnologia, propriamente dita, né? O processo, como implantar, como melhorar o processo, e as pessoas. Então, tem que se ter um olhar muito voltado também para as pessoas, que no final são elas que vão fazer o trabalho. Então, treinamento, capacitação, gestão de mudança, tudo isso é fundamental. A gente já implementou dezenas de projetos Brasil afora e no mundo também, né? E a gente tem exemplos de projetos, o mesmo projeto, você aplica a mesma tecnologia, tem exemplos de que lugares funcionam muito bem e trazem muito benefício, entregam muito valor, e tem outros lugares que não tem sucesso, né? E quando a gente vai ver, a gente está muito relacionada a pessoas, né? Pessoas e processos. Muitas vezes você acha que não, vamos comprar tecnologia de autônomo, e vamos colocar lá e vai resolver tudo. Mas, na verdade, a tecnologia demanda uma disciplina muito grande, uma disciplina operacional muito grande, né? Então, esse olhar voltado para as pessoas, para o pilar pessoas, também é fundamental para o sucesso de qualquer implantação de uma solução de tecnologia. Sem as pessoas bem engajadas, bem treinadas, conhecendo bem o propósito daquilo, né, nada acontece. Então, Pode citar também, você falou, tá? As pessoas. E outra coisa que eu acho bacana é entender, além da dor do cliente, né? Quem vai usar o sistema. Que às vezes você falou um negócio muito importante, aquele sistema Master of Puppets, que vai caríssimo, mas quem vai operar ali, tá ali na frente, tá? Vai entender aquele sistema, entendeu? Então, conversar, que quando a gente trabalhava junto, eu achava muito massa, aquela visão. Vamos do operador para a gestão, né? Gestão era importante, mas, conversa com o operador, mostra ele como é que ele vai usar, se ele está entendendo, se não, a gente aumenta, só aumentar, mudar a cor do botão já mudava tudo, então, tá entendendo também a pessoa que está ali operando é fundamental. E outro ponto muito importante e é fator primordial para o sucesso de qualquer implantação, é que isso esteja muito bem engajado desde a alta direção até embaixo. Isso, exato. Então tem que ter esse engajamento, porque às vezes, aqui você comentou, às vezes a mina implanta um sistema de última tecnologia para gestão de frota, mas a pessoa que vai usar não tem um perfil adequado para aquilo. Então, às vezes, pega uma pessoa, tem um operador que está machucado, bota ele para passar um tempo lá no despacho. Então, a gente ainda vê muito isso, infelizmente. Então, você tem equipamentos caríssimos na mina, você tem sistemas de última geração, e a pessoa que tinha que ser o maestro de toda a operação, tomando decisões ali em tempo real, às vezes a mina não investe naquilo e coloca pessoas que não têm um perfil para aquilo. Então, você não consegue extrair, né, todo o valor que a solução poderia te entregar. Então, mais uma vez, pessoas, né? Pessoas, processos e a tecnologia no final. Exatamente, né? E falou bastante aqui, né, dessa questão de como
a digitalização e essa automação impacta na força de trabalho da mineração, mas eu gostaria de fazer um ponto em específico nessa questão, né? A gente falou da operação, mas a questão também do planejamento, né, Ayrton? Como essa digitalização, assim, pode ajudar, principalmente esses modelos preditivos, né? Modelos para prever as possíveis ações. Não, perfeito. Outro ponto muito interessante você trazer, porque como eu falei, os processos de mineração, eles são extensos, né? Começa lá no planejamento, começa até antes ainda, né? Geotecnia e tudo, mas o planejamento é fundamental, é ali que nasce tudo, né? Então, nós temos tecnologia hoje tanto para ajudar as atividades de planejamento em si, mas trazendo mais para o campo de soluções de tecnologias mais recentes, mais na nossa área, como a gente garantir uma boa aderência ao plano. Então, nós temos muitas soluções hoje com o uso de inteligência artificial, inclusive. Por exemplo, nós temos hoje soluções em que nossa aplicação recebe o plano do setor de planejamento, plano de curto prazo, plano de médio prazo, e através de toda a inteligência do algoritmo, ele já vai fazer todo o ajuste, né, todas as configurações ótimas para que o despacho consiga executar aquele plano. Então, nós temos tantas soluções de simulação, isso é muito interessante, né, porque é o que tem de mais novo agora que a gente está trazendo para o mercado. Simulação, você conhece um pouco do despacho, sabe o quanto o dispatch ele é uma ferramenta que demanda muito conhecimento do despachante, por exemplo, para fazer configurações, ele tem que entender muito do processo, da tecnologia. Então, hoje nós temos soluções em que o operador ele pode simular tudo que ele precisaria fazer no próximo turno, por exemplo, deslocar uma máquina, desabilitar uma máquina, reduzir a prioridade daquela máquina, aumentar o da outra, e mandar rodar uma simulação e ver qual o impacto que aquilo traria na produção. E se aquilo atender o plano, ele pode mandar executar e automaticamente aquelas configurações vão para o sistema de despacho, né? Vê que maravilha. Ou, por outro lado, você pegar o plano, você tem uma interface com planejamento, carrega esse plano de Lavra dentro do despacho e manda ele rodar a configuração ideal. E ele faz uma autoconfiguração de todo o setup do sistema para garantir que vai atingir a aderência máxima daquele plano. Então, assim, mais uma vez, tem um leque de novas soluções aí que vão ajudar muito, e sempre o foco, né, o foco muito voltado para isso, aumento da produtividade através a produtividade e redução de custo, através do melhor uso dos recursos disponíveis na operação. E outra coisa que eu acho bacana na simulação, né, é que isso é um trabalho de engenharia de altíssimo nível. Digamos, vou tirar um caminhão e permanecer minha produção, né? Ou, o que é muito fácil hoje em dia dizer, vou aumentar minha produção, coloca caminhão, né? Então, imagina, eu vou tirar um caminhão e vou manter minha própria produção. Como é que se faz isso? É trabalho de Então, engenharia, são uma série de simulação. soluções que, quando você trabalha em conjunto, ela potencializa muito mais ainda. Por exemplo, um outro exemplo que eu vou te trazer aqui, você conhece também. Hoje, uma das grandes tarefas diárias do despachante é estar sempre mantendo o mapa de estradas atualizado. Então, a mina é muito dinâmica. Hoje tem um acesso, amanhã esse acesso é fechado, é criado um outro acesso, e o algoritmo de otimização que vai garantir a melhor rota entre o ponto de basculo, ponto de destino para o ponto de basculo, ele leva em consideração a malha de estrada. Então, se a malha de estrada não está atualizada no sistema, ali eu já perco parte da otimização. Então, hoje a gente tem solução que faz isso automaticamente. Então, através do rastro de GPS, o sistema verifica que houve uma alteração na malha de estrada que não está se refletindo no sistema, ele automaticamente vai corrigir aquilo, para garantir maior fidelidade entre o que está no campo, as estradas estão no campo, e como está configurado no sistema. Então, assim, são muitas soluções, muitas alternativas que vão trabalhando em conjunto e vão combinando vários potenciais, e no final você tem a combinação que é um aumento global da eficiência daquela operação.
Realmente é um negócio, algo, são coisas que vêm para melhoria, né? E a gente não podia falar de tecnologia, Ayrton, sem falar em inteligência artificial, né? Como é que está, na sua visão, essa questão da utilização de IA, tanto na automação quanto digitalização? A gente, na verdade, ainda é um grande desafio, Johnny, porque o que acontece? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de dados disponível, né, na mina. Então, você tem dados de produções, dados de manutenção, dados de otimização, dados de acessibilidade, enfim. Tem uma massa enorme de dados, e esses dados, no final das contas, não vão servir para nada se você não pegar esse dado, aplicar uma inteligência artificial, aplicar uma data analytics e voltar com a solução para a ponta, né? Então, é isso que a gente está fazendo hoje. Então, hoje, eu não sei se você já ouviu falar, mas nós estamos revolucionando todas as nossas soluções que a gente até então tinha, né? Então, você conhece muito bem as soluções que hoje estão no mercado, mas hoje nós estamos trabalhando com o que a gente está chamando de plataforma aberta. O que é essa plataforma aberta, né? Então, é um ecossistema de soluções. Então, hoje nós temos um ecossistema que ele tem 3 camadas. Uma camada, sua camada Edge, então sua camada do dispositivo, onde vai estar rodando o caminhão, escavadeira e todos os sistemas e equipamentos que estão gerando dados. Vamos ter uma camada de aplicação, então a camada então está funcionando essas soluções, né, soluções para cada determinado processo dentro da, da, da cadeia de produção da mina, e temos a terceira camada, que é a camada de inteligência artificial e data analytics. Então, levar todos esses dados para essa camada, aplicar a inteligência e voltar com soluções para a ponta. Qual que é o grande desafio ainda para isso tornar uma grande realidade, especialmente na indústria de mineração? Todo mundo hoje tem um desafio enorme, que é a preocupação com a segurança, com a cibersegurança, né? Então, cada vez mais as empresas estão se fechando porque os ataques, né, são cada vez mais sofisticados. Então, hoje, para você acessar os dados numa mina, é um processo muito complicado, né, por conta dessa camada toda de proteção. Então, a mina acaba sendo uma ilha isolada com seus dados tudo protegido ali dentro, né? Então, ou você faz alguma coisa interno dentro da mina, mas você, como provedor de solução que precisa acessar esses dados, trabalhar isso no cloud e voltar com a solução para a mina, isso ainda é um grande desafio a ser vencido por conta do receio e da preocupação com cybersecurity. Então, nós já temos muitas soluções hoje disponíveis, muito baseadas realmente nessa analítica dessa massa de dados, mas eu diria que o grande desafio ainda é essa barreira de como fazer isso de uma forma segura, como fazer isso de forma que o cliente se sinta totalmente seguro em fazer esse data sharing com o provedor de solução. Mas a Realmente, inteligência artificial está aí, né? O caminhão exatamente, autônomo é inteligência artificial na veia, né? Uhum. Exatamente. Já conversando outra vez aqui com um profissional, ele falou o seguinte: não, existe o caminhão autônomo, mas não vai deixar de. Na visão dele, né, o caminhão é autônomo, mas ainda vai ter a figura do ser humano para controlar a frota. Aí eu falei para ele, realmente, não tem como a gente não pensar em tecnologia se não pensar no ser humano, né? Aí que eu acho que esse é o grande pilar da próxima da indústria 5.0, essa integração, né, do cyber com a pessoa. Mas o fantástico que tem nisso, Dione, é porque no final todo esse mundo de tecnologia e automação, eles vão resolver um problema muito crítico que hoje em dia já está se notando dentro da indústria de mineração, que é disponibilidade de ser humano para tocar as operações. Então, você imagina, no passado era muito fácil você atrair operadores para Carajás, para áreas remotas. Hoje, a nossa geração está sofrendo com isso porque a turma está se aposentando, né? E não tem gente para repor essas pessoas. Então, ninguém hoje mais quer. Nossa geração não tem mais gente querendo ir para o meio dos confins da mata, da selva amazônica para trabalhar numa mina, né? Nossa É geração hoje é verdade. de computador, Então, a tecnologia traz uma solução também para isso, porque você consegue
colocar o operador no ambiente que é um ambiente da nossa geração hoje, que é um ambiente de tecnologia. O cara está sendo maestro de um sistema autônomo que está rodando a 500 quilômetros de distância. Ele está aqui na cidade. É um cara que está num centro de operação remota, tecnologia, brincando de joystick e operando uma mina lá. Então está mais linkado com esse perfil mais atual dessa nova geração, né? Então até isso, porque de fato hoje é uma grande preocupação, né? Você tem uma operação operação de médio porte, você vai estar falando em algumas centenas de pessoas envolvidas nessas operações, né? E especialmente na operação de equipamento, cada dia mais isso tem se tornado um grande desafio, como atrair, né, pessoas e operadores para esse ambiente. Então, a tecnologia artificial e a inovação e a automação resolve também um pouco desse desafio. Realmente, você falou muito bem. Podia falar, eu tô aqui de tecnologia o restante do dia, o restante da noite, né? É um assunto que, além de eu gostar muito, a gente já trabalhou sobre isso. Mas que mensagem final você gostaria de deixar assim, né, para as pessoas e para as empresas que estão nos assistindo, né? Para que queiram iniciar nessa jornada de digitalização e automação? Bom, o Brasil é muito grande, né? Nós temos aí pelo menos 100 grandes operações, 100 grandes empresas de mineração, né? Obviamente, temos as maiores e temos médias e pequenas. Então, eu acho que não tem como a gente escapar, né? Como a gente brigar, né, contra a tecnologia, com a automatização. Isso é o futuro, isso é o certo. Todo mundo tem que caminhar para isso, senão a gente não vai ser competitivo, senão a gente não vai ter sustentabilidade. Mas eu acho que o recado, no final das contas, tudo começa com disciplina operacional. Então, você pode ser pequeno ou grande, se você não tiver disciplina operacional, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? Então, às vezes a gente vê, isso é muito comum, dentro de uma mesma operação, departamentos com indicadores conflitantes, né? A manutenção não quer disponibilizar caminhão, e a operação quer rodar com menos utilização. Enfim, um não quer assumir o prejuízo do outro, digamos assim. Então, não estão olhando lá para o resultado que move o ponteiro da empresa no final, né? Então, tem muitos conflitos internos. Então, assim, você não precisa ter muito dinheiro, muito capital para investir em tecnologia de ponta. Você tem que começar com o básico, fazer o básico. Olhar se o seu processo está efetivo. Como eu falei, até uma simples planilha de Excel já vai te dar um ganho extraordinário se você tiver essa disciplina, né? Então, é começar pequeno, mas começar se organizando, é ter foco, é saber onde você quer chegar, é valorizar as pessoas. É muito importante que as pessoas só vão se engajar, Johnny, se elas entenderem o propósito daquilo. Às vezes você está falando de tecnologia e a primeira coisa que pode vir na cabeça das pessoas é: eita, vou perder meu emprego, eu não vou mais precisar de um operador, de um mecânico, Na verdade, não é nada disso. Na verdade, a tecnologia vem salvar esses empregos, vem tirar essas pessoas, às vezes, de posições ou de situações muito de vulnerabilidade, de risco, para trazer para um ambiente melhor, mais seguro. Então, procurar o engajamento das pessoas através da comunicação, da gestão da informação, de mostrar qual que é o propósito daquilo e fazer aquilo que está a seu alcance em termos de investimento, sabendo que melhorias contínuas vão te levar para um resultado final muito grande. Basicamente isso. Beleza. Ayrton, meu amigo, novamente, muito obrigado por você estar participando. Um prazerzaço estar conversando contigo. E desde já deixo o convite que na Exposibran, tá certo? Em setembro, 9 a 12 de setembro. O podcast vai estar lá com um stand, tá? Vamos levar uma mesa de podcast para conversar e quero que você e a empresa esteja lá para bater um papo com a gente sobre tecnologia. Não, pode contar com a nossa presença. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer, acho que o papo foi muito bom, de fato, a gente nem viu o tempo passar aqui. Pois é. Mas sempre estou à disposição, sempre quiser, e certamente estarei lá, a gente conversa um pouco mais por lá. Muito obrigado. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, certo? Acesse o site atobin.com.br, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br
e saibam mais. Meu nome é Johnny Peterson e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Ayrton, até mais. Até, obrigado, boa noite. Tchau, tchau. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.